Capítulo 14. E sucedeu, certo dia, que Jonatã, filho de Saul, passou a dizer ao ajudante que lhe carregava as armas: Vem deveras e passemos para o posto avançado dos filisteus que estão lá do outro lado. Mas não informou disso seu pai. E Saul morava nos arrabaldes de Gibeá, debaixo da romanceira que há em Migrom. E o povo que estava com ele era de cerca de 600 homens. E Aijá, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote de Jeová em Silo, era quem carregava o éfode. E o próprio povo não sabia que Jonatã tinha ido. Ora, entre as passagens que Jonatã procurou para atravessar contra o posto avançado dos filisteus, havia um rochedo em forma de dente deste lado e um rochedo em forma de dente daquele lado. E o nome de um era Bozês, e o nome do outro era Sené. Um pico era um pilar ao norte, enfrentando Miquimás, e o outro estava ao sul, enfrentando Geba. Jonatã disse, pois, ao ajudante, seu escudeiro: Vem deveras e passemos para o posto avançado destes incircuncisos. Talvez Jeová trabalhe por nós, pois para Jeová não há empecilho para salvar com muitos ou com poucos. A isso lhe disse seu escudeiro: Faze o que estiver no teu coração. Volta-te para onde quiseres. Eis que estou contigo, em acordo com o teu coração. Jonatã disse então: Eis que estamos passando para os homens e exponhamo-nos a eles. Se nos disserem assim: Ficai ali até estabelecermos contato convosco, então teremos de ficar parados onde estivermos e não deveremos subir até eles. Mas, se disserem assim: Subi contra nós, então teremos de subir, porque Jeová certamente os entregará na nossa mão, e este será o sinal para nós. Com isso se expuseram os dois ao posto avançado dos filisteus. E os filisteus passaram a dizer: Eis os hebreus saindo dos buracos em que se esconderam. Portanto, os homens do posto avançado responderam a Jonatã e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos deixaremos saber uma coisa. Jonatã disse imediatamente ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque Jeová certamente os entregará na mão de Israel. E Jonatã foi subindo com as mãos e com os pés, e seu escudeiro atrás dele. E começaram a cair diante de Jonatã, e seu escudeiro os entregava à morte atrás dele. E a primeira matança com que Jonatã e seu escudeiro os golpearam ascendeu a cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente metade da extensão de um sulco arado numa geira de roça. Então ocorreu um tremor no acampamento, no campo, e entre todo o povo do posto avançado. E o bando de saqueadores tremeu, sim, eles mesmos, e a terra começou a estremecer, e isso se desenvolveu num tremor da parte de Deus. E os vigias pertencentes a Saul, em Gibeá de Benjamim, chegaram a ver isso. E eis que o tumulto ondeava para lá e para cá. E Saul passou a dizer ao povo que estava com ele: Fazei a conta e vede quem saiu de nós. Quando fizeram a conta, ora, eis que Jonatã e seu escudeiro não estavam presentes. Saul disse então a Aijá: Traze para cá a arca do verdadeiro Deus. Pois a arca do verdadeiro Deus mostrava estar naquele dia com os filhos de Israel. E sucedeu que, enquanto Saul falava ao sacerdote, prosseguia o tumulto no acampamento dos filisteus, ficando cada vez maior. Saul disse então ao sacerdote: Retira tua mão. Assim foram convocados Saul e todo o povo que estava com ele. Chegaram, pois, até a batalha, e ali a espada de cada um havia ficado contra o seu próximo. O desbaratamento foi muito grande. E os hebreus que haviam chegado a pertencer aos filisteus, como anteriormente, e que haviam subido com eles ao acampamento em redor, até mesmo estes também se mostraram com Israel, que estava com Saul e Jonatã. Também todos os homens que se achavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus se haviam posto em fuga, e eles também foram persegui-los de perto na batalha. E naquele dia Jeová passou a salvar Israel, e a própria batalha passou para Bet-Aven. E os próprios homens de Israel se viam muito apertados naquele dia, e ainda assim Saul pôs o povo sob o voto de um juramento,
dizendo: Maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, e até que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E nenhum do povo saboreou o pão. E todos os do país entraram na floresta, onde havia mel sobre toda a superfície do campo. E entrando o povo na floresta, ora, eis que havia um escoamento de mel, mas ninguém punha a mão à boca, porque o povo tinha medo do juramento. Quanto a Jonatã, não tinha escutado quando seu pai pôs o povo sob juramento, de modo que estendeu a ponta do bastão que tinha na mão e mergulhou-a no favo de mel, e retirou a mão para a boca, e seus olhos começaram a clarear. Nisso um do povo respondeu e disse: Teu pai pôs o povo solenemente sob juramento, dizendo: Maldito o homem que hoje comer pão. E o povo começou a ficar cansado. No entanto, Jonatã disse: Meu pai trouxe o banimento sobre o país. Vede, por favor, como meus olhos clarearam por eu ter saboreado este pouquinho de mel. Quanto mais se o povo tão somente tivesse comido hoje do despojo dos seus inimigos que encontraram, pois agora a matança dos filisteus não foi grande. E naquele dia continuaram a golpear os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo ficou muito cansado. E o povo começou a lançar-se avidamente sobre o despojo e a tomar ovelhas, e gado vacum, e vitelos, e os abateram no chão. E o povo foi comer junto o sangue. Contaram-no, pois, a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra Jeová, comendo junto o sangue. A isso ele disse: Agistes traiçoeiramente. Em primeiro lugar, rolai para cá a mim uma grande pedra. Depois Saul disse: Espalhai-vos entre o povo, e tendes de dizer-lhes: Trazei a mim, cada um de vós, seu touro, e cada um seu ovídio, e tendes de fazer o abate neste lugar, bem como o comer. E não deveis pecar contra Jeová por comer junto o sangue. Por conseguinte, todo o povo trouxe perto, cada um, seu touro que se achava na sua mão, naquela noite, e fizeram o abate ali. E Saul passou a construir um altar a Jeová. Com isso principiou a construir um altar a Jeová. Mais tarde, Saul disse: Desçamos atrás dos filisteus durante a noite e saqueemo-los até clarear amanhã, e não deixemos restar nem sequer um dentre eles. A isso disseram: Faze tudo o que for bom aos teus olhos. O sacerdote disse então: Cheguemo-nos aqui ao verdadeiro Deus. E Saul começou a indagar de Deus: Devo descer atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? E ele não lhe respondeu naquele dia. Portanto, Saul disse: Chegai para cá, todos vós, homens-chave do povo, e averiguai e vede de que modo veio a haver hoje este pecado. Pois por Jeová que vive, que é o libertador de Israel, mesmo que seja Jonatã, meu filho, ainda assim morrerá positivamente. Mas não havia quem lhe respondesse dentre todo o povo. E ele prosseguiu, dizendo a todo Israel: Vós mesmos ficareis de um lado, e eu e Jonatã, meu filho, nós ficaremos do outro lado. A isso disse o povo a Saul: Faze o que for bom aos teus olhos. E Saul passou a dizer a Jeová: Ó Deus de Israel, dá tu mim. Então foram selecionados Jonatã e Saul, e o próprio povo saiu livre. Saul disse então: Lançai sortes para decidir entre mim e Jonatã, meu filho. E foi selecionado Jonatã. Saul disse então a Jonatã: Conta-me deveras, que fizeste? Assim Jonatã lhe contou e disse: De fato, saboreei um pouco de mel na ponta do bastão que há na minha mão. Eis-me aqui, morra eu. A isso Saul disse: Assim me faça Deus e assim lhe acrescente mais, se não hás de morrer terminantemente, ó Jonatã. Mas o povo disse a Saul: Morrerá Jonatã, que realizou esta grande salvação em Israel? É inconcebível. Por Jeová que vive, nem mesmo um único cabelo da sua cabeça cairá por terra, pois foi com Deus que ele trabalhou hoje. Com isso, o povo remiu a Jonatã e ele não morreu.
Portanto, Saul retirou-se de seguir os filisteus e os próprios filisteus foram para o seu lugar. E o próprio Saul assumiu o reinado sobre Israel e foi guerrear ao redor contra todos os seus inimigos, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que se virasse, executava a condenação. E ele prosseguiu agindo valentemente e passou a golpear Amaleque e a livrar Israel da mão do seu rapinante. E os filhos de Saul vieram a ser Jonatã, e Isvi, e Malquizua, e no que se refere aos nomes das suas duas filhas, o nome da que nasceu primeiro era Merabe, e o nome da mais moça, Mical. E o nome da esposa de Saul era Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do chefe do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis era o pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. E a guerra continuou renhida contra os filisteus todos os dias de Saul. Quando Saul via qualquer homem poderoso ou qualquer pessoa valente, ajuntava-o a si.